Você já reparou como os botões do elevador no seu trabalho vão até um número específico? No meu prédio, são 12 andares. Botões de 1 a 12, mais o térreo e o subsolo. 14 opções. Nada mais. Até a noite em que um 15º botão apareceu. Não estava ali antes. Tenho certeza. Trabalho como engenheiro de sistemas neste prédio há 3 anos. Subo e desço aquele elevador pelo menos 10 vezes por dia. Conheço cada arranhão nas paredes espelhadas, cada rangido dos cabos, cada segundo que leva para ir do térreo ao último andar. Mas naquela madrugada de quinta-feira, quando o relógio marcou exatamente 3h33 e as portas se abriram, eu não estava em nenhum dos andares que conhecia. O corredor à minha frente era impossível. Não constava na planta do prédio. Não deveria existir. E havia algo pior. Quando olhei para o espelho dentro do elevador, prestes a sair, vi meu reflexo. Normal. Camisa social azul, cabelo bagunçado, olheiras profundas de quem trabalha até tarde. Mas então percebi que meu reflexo não estava se movendo comigo. Estava parado, me observando. E quando finalmente se mexeu, não foi para imitar meus movimentos. Foi para sair do espelho, para ficar atrás de mim, para sussurrar no meu ouvido com minha própria voz. Bem-vindo ao andar que você nunca deveria ter encontrado. Senti o hálito gelado na minha nuca. Mãos idênticas às minhas tocaram meus ombros. E quando tentei me virar, as portas do elevador começaram a fechar. Eu tinha que escolher: sair para aquele corredor impossível ou ficar preso ali dentro com aquela coisa que tinha meu rosto. Escolhi errado. Meu nome é Bruno. Tenho 32 anos e trabalho como engenheiro de sistemas para uma empresa de tecnologia no centro de São Paulo. Minha rotina é simples. Chego às 9, trabalho até tarde, volto para casa. Às vezes, quando um projeto está no prazo, fico até de madrugada resolvendo problemas de código. Naquela quinta-feira, não era diferente. Tínhamos uma apresentação importante na sexta de manhã, e o sistema tinha apresentado bugs críticos durante os testes. Minha equipe já tinha ido embora às 10 da noite, mas eu fiquei. Alguém precisava resolver aquilo. O prédio à noite é diferente. Durante o dia, há movimento constante. Pessoas nos corredores, conversas, telefones tocando. Mas depois da meia-noite, apenas o zumbido do ar-condicionado e o som ocasional do elevador se movendo sozinho. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Eram 3h30 quando finalmente resolvi o último bug. Salvei o trabalho, desliguei o computador e peguei minha mochila. O escritório ficava no 8º andar. Normalmente eu desço de escada para fazer algum exercício, mas estava exausto. Então, chamei o elevador. Ele demorou mais que o normal para chegar. Quando as portas se abriram, a cabine estava vazia. Entrei, apertei o botão do térreo e encostei na parede, fechando os olhos por um momento. Foi quando senti aquela sensação de que algo estava errado. Abri os olhos e olhei para o painel. Todos os botões estavam apagados, exceto um que eu nunca tinha visto antes, sem número. Apenas um símbolo estranho, como um 8 deitado, um infinito. E ele estava aceso. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E você já passou por algo estranho em elevador? Deixa aí embaixo, quero saber. O elevador começou a descer. Normal, pensei. Deve ser algum maluco do sistema. Prédios antigos têm essas coisas. Botões que não funcionam, circuitos queimados, falhas elétricas. Mas então ele parou. Não no térreo. Não em andar nenhum que eu reconhecesse. O indicador digital acima das portas mostrava apenas aquele símbolo. As portas se abriram com um som diferente. Não o deslizar suave e habitual, mas um rangido metálico, como se não tivessem sido abertas há muito tempo. O corredor à minha frente era idêntico aos outros andares do prédio. Mesmas paredes brancas, mesmo piso de granito. Mesmas portas de madeira escura com placas de identificação. Mas havia algo profundamente errado. As luzes fluorescentes piscavam em uma sequência estranha. Não aleatória, mas padronizada. 3 piscadas rápidas, 2 lentas, uma longa. Repetindo. As portas tinham placas, mas os números estavam embaralhados. 847, 23, 1004, 6, 92. E havia sons, vindos de dentro das salas.
Não vozes exatamente, mas algo parecido. Como se alguém estivesse tentando imitar conversas humanas sem entender completamente como funcionam. Dei um passo para fora do elevador. O ar era diferente ali, mais frio, mais denso, como se a atmosfera tivesse uma textura que eu pudesse sentir na pele. As portas do elevador começaram a fechar atrás de mim. Espera! Girei, tentando bloquear com a mão, mas era tarde. Elas se fecharam completamente e ouvi o som dos cabos se movendo. O elevador estava subindo, ou descendo, ou indo para qualquer lugar menos ali. Estava preso. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tinha que haver uma escada de emergência. Sempre há. Comecei a andar pelo corredor, procurando a placa verde de saída. Foi quando notei os espelhos. Havia espelhos nas paredes, coisa que não existia nos outros andares. E quando passei por eles, meu reflexo estava atrasado. Não muito. Apenas uma fração de segundo. Como se a imagem demorasse para processar meu movimento. Parei na frente de um dos espelhos e levantei a mão direita. Meu reflexo levantou à esquerda. Normal, é assim que espelhos funcionam. Mas então fiz algo que não deveria. Pisquei com o olho esquerdo. Meu reflexo piscou com o direito. Correto. É o que deveria acontecer. Mas então ele piscou novamente. Sozinho. Sem que eu fizesse nada. Dei um passo para trás, o coração acelerando. O reflexo não se moveu. Ficou ali, me observando. E então sorriu. Não o meu sorriso. Algo mais amplo, mais artificial. Virei as costas e comecei a andar mais rápido. Precisava encontrar a saída. Precisava sair daquele andar. As portas ao meu redor começaram a se abrir. Não todas de uma vez, mas uma por vez, em sequência, como dominós caindo. Dentro das salas, eu podia ver mesas, computadores, cadeiras, escritórios normais. Mas não havia ninguém. Apenas objetos. Canetas flutuando no ar. Teclados sendo digitados por mãos invisíveis. Monitores mostrando rostos que me observavam. Acelerei ainda mais, quase correndo agora. A placa de saída tinha que estar em algum lugar. Tinha que estar. Foi quando ouvi os passos atrás de mim. Não era o som dos meus próprios passos ecoando, era distinto, separado. Alguém me seguindo, mantendo o mesmo ritmo, mesma cadência. Parei. Os passos pararam. Virei a cabeça lentamente, apenas o suficiente para ver pelos cantos dos olhos. Havia alguém parado no corredor, a cerca de 10 metros de mim. Vestindo roupas idênticas às minhas. Mesma camisa social azul, mesma calça jeans, mesma mochila pendurada no ombro, mesmo rosto, era eu, ou algo que parecia exatamente comigo. Ficamos assim por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então ele levantou a mão e acenou. Um movimento lento, deliberado. E começou a andar em minha direção. Não pensei. Apenas corri. Corri sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo. As portas continuavam se abrindo ao meu redor. O corredor parecia se estender infinitamente. E atrás de mim, ouvia os passos, cada vez mais rápidos, cada vez mais próximos. Dobrando a esquina, finalmente vi a porta de emergência, a saída. Corri até ela e empurrei com força. Mas quando atravessei e olhei para onde deveria estar a escada, era outro corredor, idêntico ao anterior. E no fim dele, parado, me esperando, estava eu novamente, sorrindo. A porta de emergência se fechou atrás de mim, com um clique final. Olhei para trás, mas já não era mais uma porta. Apenas uma parede lisa, como se nunca tivesse existido uma saída ali. O outro eu no fim do corredor não se mexeu. Apenas permaneceu ali, observando, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Respirei fundo, tentando processar o que estava acontecendo. Isso não é real, murmurei para mim mesmo. Estou trabalhando há tempo demais, estou exausto, isso é alucinação. Mas parecia real. O chão frio sob meus pés, o ar gelado enchendo meus pulmões, o som da minha própria respiração acelerada. Comecei a andar na direção oposta, mantendo os olhos no meu duplo. Ele não se moveu. Apenas girou a cabeça lentamente, acompanhando o meu movimento, o sorriso permanecendo fixo no rosto. Este corredor era diferente. As portas não tinham placas.
Eram apenas portas negras, lisas, sem maçanetas ou fechaduras visíveis. E não havia espelhos. Pequenas bênçãos. Caminhei por o que pareceram 15 minutos, mas meu celular tinha parado de funcionar. A tela estava congelada às 3h33. O mesmo horário em que entrei no elevador. Tentei ligar para alguém, mas não havia sinal. Não havia nem mesmo as barras indicando sem sinal. Apenas um vazio onde os ícones deveriam estar. Foi quando comecei a ouvir vozes. Vinham de uma das portas pretas. Não as imitações estranhas que eu tinha ouvido antes, mas vozes reais. Uma conversa. Aproximei-me com cautela e encostei o ouvido na porta. Não entendo como ele ainda não percebeu. Todos percebem eventualmente. Quanto tempo você acha que ele vai durar? Os outros duraram pouco. Este parece mais resistente. Meu sangue gelou. Estavam falando de mim. Tinham que estar. Dei um passo para trás, mas meu pé esbarrou em algo. Algo macio. Virei lentamente. Havia 3 deles agora. 3 cópias de mim, todos idênticos, todos vestindo as mesmas roupas, todos me observando com a mesma expressão vazia. Mas havia pequenas diferenças. Um deles tinha sangue escorrendo do nariz. Outro estava com a camisa rasgada. O terceiro tinha marcas de mãos no pescoço, como se tivesse sido estrangulado. Você precisa parar de correr, disse um deles. Minha voz, minha entonação exata. Só piora as coisas, completou o outro. Quanto mais você corre, mais de nós aparecem, finalizou o terceiro. Minha mente corria. Era impossível. Nada disso fazia sentido, mas estava acontecendo. O que vocês são? Minha voz saiu trêmula. Os 3 inclinaram a cabeça ao mesmo tempo, como cães confusos. O movimento era perfeitamente sincronizado, antinatural. Nós somos você, responderam em uníssono. As versões de você que fizeram escolhas diferentes, disse o primeiro. O você que nunca saiu daquele emprego que odiava, continuou o segundo. O você que não ligou de volta para ela, finalizou o terceiro. O você que desistiu. Recuei, encostando na parede. Tinha que haver uma explicação lógica. Gás alucinógeno? Algum experimento do prédio? Eu estava dormindo na minha mesa e isso era um pesadelo? Não é um sonho, disseram juntos, como se lessem meus pensamentos. É real, tão real quanto qualquer outro andar deste prédio. Mas não está na planta, consegui dizer. Eles sorriram, todos ao mesmo tempo. Muitas coisas não estão na planta, Bruno. Corredores escondidos, salas esquecidas, andares inteiros que existem entre os espaços. Este prédio tem 43 anos. Muita gente já trabalhou aqui. Muita gente já ficou até tarde. Muita gente já entrou no elevador às 3h33. E onde estão essas pessoas agora? Os 3 apontaram para as portas negras ao longo do corredor. Algumas ainda estão procurando a saída, disse o primeiro. Outras desistiram e aceitaram, disse o segundo. E algumas... O terceiro deu um passo à frente. Tornaram-se parte deste lugar. Foi quando percebi. As marcas de violência neles, o sangue, os arranhões, as marcas de estrangulamento, não eram apenas cópias minhas. Eram o que eu me tornaria se não encontrasse a saída. Era o meu futuro. Existe uma saída? Perguntei, já conhecendo a resposta. Existe, responderam. Mas você precisa fazer algo primeiro. O quê? Eles se separaram, abrindo espaço entre eles. No fim do corredor, uma das portas negras tinha mudado. Agora brilhava com uma luz fraca, dourada. E nela, um símbolo que eu reconheci. O infinito. Você precisa entender por que está aqui, disseram. Precisa entrar naquela sala e precisa enfrentar o que há dentro. E se eu não quiser? O sorriso deles se alargou, artificial, perturbador. Então você fica para sempre e eventualmente torna-se um de nós. Eles começaram a se aproximar, lentamente, em perfeita sincronia. Corri em direção à porta dourada. Alcancei a porta antes que eles me pegassem. Quando toquei a maçaneta, ela estava quente, quase ardendo. Mas não recuei. Atrás de mim, ouvia os passos se multiplicando. Não eram apenas 3 agora. Eram mais, muito mais. Girei a maçaneta e empurrei. A sala do outro lado não fazia sentido. Era circular, mas ao mesmo tempo parecia quadrada. As paredes se curvavam em ângulos,
que meu cérebro se recusava a processar completamente. O teto estava infinitamente alto, mas também tão baixo que eu poderia tocá-lo se esticasse a mão. Era como olhar para uma ilusão de ótica tridimensional. No centro da sala havia uma mesa, e sobre a mesa um objeto que eu reconheci imediatamente. Meu crachá de identificação do prédio, mas não o que eu estava usando. Este era mais antigo, gasto, como se tivesse sido usado por anos. Aproximei-me com cautela. A sala estava silenciosa. Os passos atrás de mim tinham parado quando fechei a porta. Era como se este lugar estivesse isolado de todo o resto. Uma bolha dentro daquela realidade impossível. Peguei o crachá. No verso, havia algo escrito à mão. Data de entrada: 07/03/2022. Data de saída: N.A. Meu sangue congelou. Era a data que eu tinha começado a trabalhar no prédio. Mas eu ainda trabalhava lá. Ainda tinha saída. Ainda tinha vida fora daquele lugar. Não tinha? Foi quando as paredes começaram a mostrar imagens, não projetadas, mas aparecendo na própria superfície, como se as paredes fossem telas. Reconheci o que via, minha vida dos últimos 3 anos. Chegando no primeiro dia de trabalho, animado, esperançoso. Os primeiros meses, aprendendo, crescendo, fazendo amigos. Depois, gradualmente, as mudanças. As horas extras aumentando. Os fins de semana no escritório, as chamadas perdidas de amigos, os convites recusados, as desculpas. Não posso, tenho que trabalhar. Talvez na próxima. Estou muito cansado. Vi meu relacionamento terminando. Ana dizendo que eu tinha mudado, que o trabalho era mais importante que ela. Eu defendendo, dizendo que era só uma fase, que as coisas iam melhorar. Mas nunca melhoraram. Vi meu aniversário de 30 anos, sozinho no apartamento, comendo pizza congelada enquanto revisava código. Vi o Natal passado, recusando o convite da minha família para ficar no escritório só mais algumas horas. Vi minha mãe ligando e eu dizendo que ligaria de volta, mas nunca ligando. Vi minha vida se reduzindo, cada vez menor, cada vez mais focada naquele prédio, naquele trabalho, naquele elevador subindo e descendo. Entende agora? Uma voz atrás de mim. Virei. Era eu novamente, mas este era diferente, mais velho. Cabelos grisalhos nas têmporas, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia exausto de uma forma que ia além do físico. Quem é você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sou o que você se torna se continuar assim. O Bruno de 5 anos no futuro. Ou 10, ou 20. O tempo funciona diferente aqui. Ele se aproximou e pude ver os detalhes. As mãos tremendo levemente, a postura curvada, os olhos sem brilho. Você nunca saiu, não é? Sussurrei. Ele balançou a cabeça. Eu saio, eventualmente. Mas quando finalmente olhei ao redor, percebi que não havia mais nada esperando por mim lá fora. Todos tinham seguido em frente. Família, amigos, possibilidades. Então voltei, porque este lugar era o único que eu conhecia. Você escolheu isso. Escolhi? Ele riu, um som amargo. Eu escolhi trabalhar duro. Escolhi ser dedicado. Escolhi dar o meu melhor. Mas em algum momento parei de escolher qualquer outra coisa. E quando você só escolhe uma coisa, repetidamente, ela se torna sua prisão. Olhei ao redor da sala. As imagens nas paredes continuavam passando. Minha vida em loop infinito. Trabalho. Solidão. Trabalho. Solidão. Como eu saio daqui? Ele apontou para a mesa. Além do crachá, havia agora 2 portas. Não portas físicas, mas aberturas na realidade. Uma mostrava o corredor do prédio, o andar normal, o elevador funcionando. A outra mostrava minha mesa, meu computador. Aquele bug que eu tinha acabado de corrigir, ainda esperando para ser testado novamente. Uma te leva de volta, disse ele, para o mundo real. Mas quando voltar você vai lembrar. Vai lembrar deste lugar. Vai saber o que espera se continuar no mesmo caminho. E a outra? A outra te leva de volta para 5 minutos atrás. Para aquele momento antes de entrar no elevador. Você pode terminar o trabalho, garantir que está perfeito, ficar só mais um pouco. Como sempre faz. Mas se eu fizer isso? Se fizer isso, daqui a algumas horas, vai entrar no elevador novamente.
e às 3h33 vai aparecer o botão. E vai voltar para cá, e eventualmente vai se tornar eu. Olhei para as duas portas. A escolha parecia óbvia. Mas então pensei no projeto. No prazo, na apresentação de amanhã, no que meu chefe diria se o sistema falhasse. Você está pensando nisso agora? A versão mais velha de mim riu. Mesmo depois de tudo que viu, ainda está pensando no trabalho? Ele estava certo. Era absurdo. Mas era o que eu fazia. Era quem eu tinha me tornado. Este lugar, comecei. É real ou... É tão real quanto você permite que seja. É o andar que existe para pessoas como nós. Pessoas que esquecem que existe vida além das paredes do escritório. Dei um passo em direção à primeira porta, a que levava de volta ao mundo real. Mas então parei. E você? Você fica? Ele sorriu tristemente. Eu já fiz minha escolha há muito tempo, mas você ainda pode fazer a sua. Respirei fundo e atravessei a porta. Caí. Não caminhei através da porta. Caí. Como se a gravidade tivesse aumentado repentinamente, puxando-me para baixo através de um túnel de luz distorcida. Cores que não deveriam existir passavam por mim. Sons que não faziam sentido enchiam meus ouvidos. E então, parou. Estava no elevador novamente, as portas fechadas, o painel mostrando números normais. Toquei as paredes espelhadas, sólidas, reais. Olhei meu reflexo. Estava normal. Nada de cópias, nada de versões futuras. O indicador mostrava que estava no 8º andar. Meu andar. Como se nunca tivesse saído. As portas se abriram, e lá estava o corredor familiar. Luzes brancas normais. Portas com placas legíveis. O som distante do ar-condicionado. Sai com pernas trêmulas, ainda processando tudo. Será que tinha sido real? Ou eu tinha colapsado de exaustão e sonhado tudo? Voltei para minha mesa. O computador ainda estava ligado, mostrando o código que eu tinha acabado de corrigir. Olhei o relógio no canto da tela. 3h52. 19 minutos. Tinha estado naquele lugar por apenas 19 minutos, mas pareciam horas, dias. Sentei e olhei para a tela. O bug estava corrigido. Tecnicamente, eu podia ir embora, mas havia mais testes para fazer, mais cenários para verificar. E se algo quebrasse durante a apresentação? E se eu tivesse perdido algo? Minha mão já estava no mouse, prestes a abrir os testes novamente, quando parei. Me lembrei das imagens na parede. Minha vida se reduzindo. As chamadas perdidas. Os convites recusados. Ana dizendo que eu tinha mudado. Ela estava certa. Fechei o laptop com um clique final. Coloquei na mochila, desliguei o monitor, peguei meu casaco e saí. No elevador, meus olhos foram automaticamente para o painel. Todos os botões normais. Térreo ao 12º andar. Nada de símbolos estranhos. Nada de infinitos. Mas quando a porta começou a fechar, jurei ter visto, por uma fração de segundo, aquele botão aparecer novamente. Aquele símbolo, piscando, como um aviso, ou um lembrete. Quando cheguei no térreo, o segurança noturno olhou surpreso. Saindo cedo hoje, Bruno? Cedo. Eram quase 4 da manhã, e ele achava que era cedo. É, respondi. Cedo. Saí do prédio para o ar frio da madrugada. A cidade estava silenciosa. Algumas janelas ainda acesas em prédios vizinhos. Outras pessoas trabalhando até tarde. Outras vidas se reduzindo. Peguei o celular e olhei os contatos. Quanto tempo fazia desde que eu realmente ligava para alguém que não fosse relacionado a trabalho? 2 meses? 3? Encontrei o nome da minha mãe. 4 horas da manhã era tarde demais para ligar. Mas mandei uma mensagem. Oi, mãe. Desculpa o sumiço. Posso ir almoçar no domingo? A resposta veio surpreendentemente rápida. Ela também estava acordada. Claro, filho. Estava com saudade. Está tudo bem? Olhei para trás, para o prédio. Todas aquelas janelas escuras, todos aqueles andares. E em algum lugar, entre os espaços que existem, mas não deveriam existir, aquele corredor impossível, aquelas portas negras, aquelas versões de mim que falharam. Está agora, digitei. Na semana seguinte fiz mudanças, pequenas no início, saindo no horário, recusando o trabalho de fim de semana,
delegando tarefas que antes eu insistia em fazer sozinho. Meu chefe reclamou, disse que eu estava perdendo o foco, que não era mais o mesmo. Ele estava certo. Eu não era. Voltei a encontrar amigos. Comecei a ir na academia. Liguei para Ana. Ela não quis voltar, e eu entendia. Mas conversamos. Realmente conversamos. E ela disse algo que ficou comigo. Você parece diferente, mais leve. Eu era. Porque tinha visto o peso do que poderia me tornar. Mas o prédio ainda estava lá, e eu ainda trabalhava nele. E todas as noites, quando chegava a hora de ir embora, eu olhava para o elevador e me perguntava: e se eu ficasse só mais um pouco? Só mais uma hora? Só para terminar aquela última coisa? A tentação estava sempre ali, como uma voz sussurrando, como uma porta entreaberta, esperando para se abrir completamente. Uma noite, 3 meses depois, estava trabalhando tarde novamente. Não tão tarde quanto antes, mas era uma emergência real. O servidor tinha caído, clientes estavam reclamando. Era um daqueles momentos em que não havia escolha. Consertei o problema às 3h15, 15 minutos antes. Salvei, fiz backup, enviei relatório. E então olhei para o relógio. 3h25. 8 minutos até 3h33. Peguei minhas coisas rapidamente e corri para a escada. Não ia arriscar o elevador. Não hoje. Não nunca mais a essa hora. Mas enquanto descia os 8 andares, ouvi algo acima de mim. Passos. Descendo também, mantendo meu ritmo exato. Acelerei. Os passos aceleraram. Pulei os últimos degraus de cada lance. Os passos pularam também. Quando explodir a porta do térreo, estava ofegante. Olhei para trás uma vez. No topo da escada, olhando para baixo, estava uma figura. Eu não conseguia ver o rosto na distância, mas sabia quem era. E sabia que ele estaria sempre lá, esperando. Para qualquer momento de fraqueza. 6 meses se passaram. 6 meses de terapia, de limites, de aprender a dizer não. 6 meses evitando trabalhar depois das 10 da noite. 6 meses nunca, jamais, pegando o elevador depois das 3 da manhã. Estava funcionando. Minha vida tinha voltado. Não completamente ao que era antes, mas algo novo. Algo melhor, talvez. Mas o prédio sabia. Comecei a notar coisas. Pequenas no início. O elevador sempre parecia estar esperando no meu andar quando eu chegava. As luzes do 8º andar piscavam em um padrão familiar. 3 rápidas, 2 lentas, uma longa. E os espelhos. Deus, os espelhos. Meu reflexo estava sempre um pouco atrasado. Nada óbvio, só o suficiente para me deixar desconfortável. Outras pessoas começaram a comentar. Você tem um irmão gêmeo? Perguntou Carla da contabilidade. Por quê? Juro que vi você no 10º andar ontem, mas quando mandei mensagem você disse que estava em reunião no 3º. Deve ter sido outra pessoa. Mas não era. Eu sabia o que era. A situação piorou quando comecei a encontrar coisas na minha mesa. Pequenos objetos que não eram meus. Um crachá velho com minha foto, mas sem data de validade. Post-its com minha letra, mas eu não me lembrava de escrever. Mensagens estranhas. Ele está esperando. Você não pode fugir para sempre. 3h33. Considerei mudar de emprego. Seriamente. Atualizei meu currículo, marquei entrevistas, mas algo sempre acontecia. O cliente cancelava na última hora. A vaga era preenchida internamente. A empresa decidia congelar contratações. Era como se o prédio não quisesse me deixar ir. Então, veio a noite que eu temia. Uma terça-feira. Crise massiva no sistema. Não tinha como evitar. O CEO estava pessoalmente envolvido. Todo mundo foi chamado. A noite toda, se necessário. Tentei me manter ocupado, focado. Outras pessoas estavam ali. Não estava sozinho. Mas uma por uma, elas foram embora. Problemas resolvidos, tarefas completadas, pessoas indo para casa. Às 2h45, apenas eu e Marcos do banco de dados estávamos ali. Cara, estou morto, ele disse, bocejando. Acho que já terminei minha parte. Você precisa de ajuda? Olhei para o relógio. 2h47. Não, pode ir, falta pouco. Ele não discutiu. Pegou suas coisas e foi embora, acenando enquanto entrava no elevador. Fiquei sozinho. O escritório estava silencioso, exceto pelo zumbido dos computadores. Foquei no trabalho.
Apenas mais 15 minutos. 20 no máximo. Daria tempo. 2h55. Quase lá. O sistema estava estabilizando. Só precisava verificar os logs uma última vez. 3h10. Pronto. Finalmente. Salvei tudo, fechei os programas, peguei minha mochila. 3h18. Ainda dava tempo de usar a escada. Ainda dava tempo de sair antes de... Mas então, meu celular tocou. Meu chefe. Bruno, o sistema caiu de novo. Precisamos de você. Agora. Olhei para o computador, para o relógio, para a porta. 3h22. Eu posso fazer remotamente de casa? Não há tempo. Precisamos resolver em 10 minutos ou perdemos o contrato. 10 minutos. 3h23. 10 minutos me levariam para além de 3h33. Bruno, você está aí? Pensei na sala do infinito, nas portas negras, nas versões de mim que nunca saíram. Pensei no meu eu mais velho, grisalho, quebrado. Pensei na minha mãe esperando por mim no domingo. Não, disse. O quê? Não, eu não vou fazer isso. Chame outra pessoa ou resolva amanhã, mas eu não vou ficar. Silêncio do outro lado. Se você sair agora, está despedido. 3h27. 6 minutos. Então estou despedido, disse. Desliguei, mãos tremendo, peguei minhas coisas. Não a mochila, só as chaves e a carteira. Deixei o laptop, deixei o casaco, deixei tudo. Corri para da escada. 3h30. Desci 2 degraus de cada vez, segurando no corrimão para não cair. 3h31. Sexto andar. Quinto, quarto. 3h32. Terceiro. Segundo. 55 segundos. Térreo. Empurrei a porta, tropecei, quase caí. 3h33. Atrás de mim, ouvi o elevador. Aquele som distintivo, aquele rangido metálico. As portas se abrindo. Mas eu já estava atravessando a porta da frente. Já estava na calçada. Já estava livre. O ar frio da noite me atingiu como uma bênção. Respirei fundo, mãos nos joelhos, coração martelando. Quando olhei para trás, através das portas de vidro, pude ver o interior do saguão. O elevador com as portas abertas. E uma figura saindo, vestindo roupas idênticas às minhas, olhando diretamente para mim, sorrindo. Mas as portas de vidro estavam entre nós, e eu estava do lado de fora. Comecei a andar, depois a correr. Não olhei para trás, não parei até estar a 3 quarteirões de distância. Quando finalmente parei, ofegante, peguei meu celular. 3 mensagens do meu chefe. Todas demissão oficial. Algumas mensagens de colegas, confusos, e uma mensagem de um número desconhecido. Você venceu, desta vez. Mas existem outros prédios, outros lugares, outras armadilhas. Mantenha seus olhos abertos e lembre-se, às 3h33 nós sempre estamos esperando. Bloqueei o número, deletei a mensagem e nunca mais trabalhei até tarde. 3 anos se passaram desde aquela noite. Encontrei um novo emprego. Empresa menor, salário um pouco menor, mas horário de trabalho real. Entrada às 9, saída às 6. Nada de horas extras. Nada de fins de semana. Nada de culturas de trabalho duro. Voltei a ter vida. Conheci alguém. Júlia, professora de literatura. Ela ri quando conto que fujo de prédios comerciais depois do anoitecer. Acha que estou exagerando. Eu deixo ela pensar isso, porque algumas coisas não podem ser explicadas. Algumas experiências ficam apenas com você, como cicatrizes invisíveis que só você sabe que existem. Mas às vezes, tarde da noite, quando não consigo dormir, pesquiso sobre o prédio. Sobre sua história. E encontro coisas, artigos de jornal antigos, sobre pessoas que desapareceram, funcionários que foram trabalhar e nunca mais voltaram. Sempre o mesmo prédio, sempre trabalhando até tarde. Um artigo de 2003 menciona um engenheiro que foi encontrado no elevador pela manhã, catatônico, murmurando sobre andares que não existem. Outro de 1997 fala sobre um zelador que insistia que havia pessoas extras no prédio à noite. Cópias de funcionários que ainda estavam trabalhando, mesmo depois de todo mundo ter ido embora. Ninguém acreditou neles. Como ninguém acreditaria em mim. Passo por aquele prédio às vezes. Não de propósito, mas é no caminho para alguns lugares. Sempre durante o dia. Sempre com luz do sol. E sempre olho para cima, para as janelas do 8º andar. Às vezes vejo movimento lá.
Uma sombra passando. Uma figura parada perto da janela, olhando para baixo, esperando. Júlia perguntou se eu queria ir a uma festa de trabalho dela na semana passada, em um prédio comercial no centro, à noite. Eu recusei. Disse que não estava me sentindo bem. Ela foi sozinha. E quando voltou, estava pálida. Aconteceu algo estranho, disse, sentando no sofá. Meu coração acelerou. O quê? O elevador. Nós estávamos descendo, e ele parou em um andar que ninguém tinha apertado. As portas se abriram e havia um corredor, mas estava errado. Como se não pertencesse àquele prédio. Você saiu? Não. Todos acharam estranho, então esperamos. Depois de uns 10 segundos, as portas fecharam e continuamos normalmente. Que horas era? Ela pensou. Não sei exatamente. Tarde, depois das 3. Nossos olhos se encontraram. Ela viu algo em meu rosto. Bruno, aquela história que você me contou sobre o prédio onde você trabalhava era real, disse baixinho. Cada palavra. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Existem mais desses lugares, não é? Não é só aquele prédio. Acenei. Acho que sim. Lugares construídos em camadas, onde as pessoas trabalham tanto, ficam tanto tempo, que eventualmente criam algo. Uma impressão. Um eco. Um andar que existe porque alguém precisava que ele existisse. Isso é assustador. É, concordei. Mas também é um lembrete de que nosso tempo aqui é limitado, de que trabalho é importante, mas não é tudo, de que às vezes você precisa escolher sair, mesmo quando é difícil, mesmo quando há consequências. Ela se aproximou e me abraçou. Obrigada, sussurrou. Por me contar, por me proteger, por ter saído. Abracei-a de volta, mas meus olhos foram para a janela, para a cidade lá fora, para todos aqueles prédios com todas aquelas janelas iluminadas às 3 da manhã. Quantas pessoas ainda estão presas lá? Quantas estão criando seus próprios andares impossíveis? Quantas vão entrar no elevador às 3h33 e nunca mais voltar ao mundo real? Não sei, mas sei que não serei uma delas, nunca mais.